todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, poder refletir um pouco sobre esses temas que, sem sombra de dúvida, atravessam a nossa vida, principalmente ministerial. Eu proponho para a nossa reflexão de hoje uma análise do pastor e o seu drama, o drama da sua identidade. E a gente vai refletir isso a partir de um grande desafio, um desafio bíblico, que é ser de meus imitadores, uma expressão aí bíblica bastante conhecida de todos nós. A ideia da palestra de hoje, mais do que oferecer respostas, ela tem o objetivo de conduzir a gente a pelo menos 3 boas perguntas. Sairmos daqui com 3 boas perguntas. Para a gente chegar a essas 3 boas perguntas, eu queria começar em primeiro lugar falando sobre o ato de imitar como algo natural do ser humano. O ser humano, por natureza, imita. E a aprendizagem, tudo aquilo que envolve educação, tudo aquilo que envolve aprender, envolve, de certa forma, imitação. Certo? Aqui tem a foto da minha filha. Ela está vestida a rigor. Tá certo? Todos os filhos se vestem dessa forma, dessa natureza. A gente ensina lá em casa o seguinte: pessoal, aqui a gente defende o livre-arbítrio dentro de casa. Vocês escolhem entre ser palmeirense ou sair de casa. Isso vale para um menino de 3 anos. Então, isso já reflete a natureza das nossas relações. Inevitavelmente, ela evoca esse tipo de imitação. Nossos filhos são exemplo disso. Eles olham pra gente, olham o que a gente gosta. Não é? Então, o filho do meio, ele vive dizendo, né? O que você quer ser quando você crescer? Aí ele diz assim, desde que ele diz assim, eu quero ser 3 coisas. Ele quer ser pastor, escritor e Batman. Eles olham, eles observam. Você vai, por exemplo, aprender um instrumento musical, você vai aprender o instrumento musical a partir da imitação. Então, aqueles a quem a gente influencia, eles nos seguem, né? Eles acabam, de alguma forma, digamos assim, eles se espelham, né? Eles admiram, eles falam assim, exato. Então, eles querem imitar aqueles que estão à sua volta. Puxa vida, não tinha reparado aqui. Essa é uma homenagem ao meu amigo Thiago Santos, a quem eu devoto aqui essa singela homenagem. E aconteceu exatamente aqui nesse lugar. Enfim, o fato é que as pessoas, elas imitam umas às outras. E a imitação, ela não é, portanto, por natureza, algo ruim. Quantos aqui são pastores? Muito bem. Desses pastores, quantos aqui já pregaram muito? Muito bem. Você nunca imitou um sermão? Nunca imitou um pregador? Ou você é autêntico? Não, eu nasci autêntico. Não tive modelo nenhum. Não imitei ninguém na vida. Não tive ninguém a imitar. Todos aqueles que eu gostei, simplesmente achei legal o conteúdo deles. O que eles estavam dizendo, o que eles estavam pregando, o que eles estavam ensinando, mas o jeito deles serem, etc. Você já viu, isso é muito normal. Você vai ver em igreja, né, que você vai ver o pastor sofreu um acidente de carro. Ele tem as mãos atrofiadas por causa do acidente de carro. Mas os discípulos todos, né? Você vê a natureza da imitação até nos defeitos. Isso é incrível. A gente imita até aqueles elementos que a gente pararia para pensar, puxa vida, mas isso tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque ninguém aprende sem imitar. Ninguém aprende nada sem imitar. Tudo aquilo que a gente realmente aprende, a gente viu em alguém. E a gente diz, eu quero fazer isso. Eu quero ser assim. Eu quero imitar. Eu quero trilhar esse caminho.
E, nesse sentido, não há nada de errado com isso. Nada de errado em imitar. A imitação, portanto, faz parte da natureza do aprendizado. Imagine você, uma pessoa... Tá, eu vou tirar um... tá pesado, Thiago. Eu vou deixar então por aqui. Tá pesando, né? Mas imagine uma pessoa que vai aprender, por exemplo, um instrumento musical. Agora, saindo um pouco da questão que envolve o pastorado. Quem que toca um instrumento musical? Além dos que estavam aqui já. Certo? Todo mundo aqui que toca um instrumento musical sabe que você aprende olhando o que o outro faz. Então você olha lá, você vai fazer aula de violão. O professor vai dizer assim, esse maldito dedo, esconde esse dedo, não pode aparecer. Mas o cara que você mais curte, ele está lá com o dedão. Você vai imitar aquele dedão, não pode falar que não era, o jeito de vestir, até o instrumento musical. Não, cara, ele usa aquela guitarra, eu vou comprar aquela. Por que acontece isso? Porque é a nossa natureza. É assim que a gente faz, a gente aprende imitando. E é assim que a gente constrói nossa identidade. Então a gente precisa, para falar sobre a imitação, a gente precisa entender como ela funciona. Quando alguém diz a gente, devemos imitar, a gente precisa saber como a imitação funciona, como a gente opera, como a nossa alma opera com a imitação. Porque há um grande risco. Qual é o grande risco? Aí é o risco do plágio, é o risco do pastiche, é o risco de você ser um cover, é o risco de você copiar de uma tal forma que você subtrai até mesmo quem você é. Então, você é uma pura imitação. Então, esse risco que a imitação provoca, ele é óbvio, ele não é algo do qual estamos blindados. E talvez a nossa preocupação com o plágio, a nossa preocupação com a falta, digamos assim, dessa coisa que caracteriza quem nós realmente somos, que faz com que a gente esconda os nossos modelos. Então a gente esconde isso no sermão, esconde isso numa conversa, esconde no meio das nossas falas, porque na nossa civilização a imitação, ela é vista como algo vergonhoso, você não é autêntico, você não é quem você realmente é. Então, por isso a gente, mesmo imitando, a gente esconde, a gente camufla, a gente deixa eu misturar isso aqui com aquilo ali, para não ficar tão na cara que eu estou copiando fulano, que eu estou imitando fulano, ciclano, beltrano. Então, a gente reconhece que o grande desafio da imitação está exatamente em sermos acusados de não sermos autênticos. Mas, por outro lado, não só a nossa identidade sofre pelo fato de a gente ter, de alguma forma, essa preocupação exacerbada com a imitação, com o plágio em si, melhor dizendo, como a gente também se preocupa com as imagens que se depositam em nós. Então, é o filho que, de repente, agora, com a ausência do pai, vai assumir agora a figura paterna. Ele é filho, mas agora ele vai preencher um vazio naquela família. Ele não vai mais ele não vai cumprir o papel dele, ele vai cumprir um outro papel que não lhe cabe. Fernando Pessoa, ele tem um trecho de um poema lá no Tabacaria, ele diz mais ou menos assim, fiz de mim o que não soube e o que queria fazer de mim não fiz. O paletó que me deram era errado e eu não rejeitei. Quando quis tirar a máscara, era tarde demais. Ela estava presa à cara. Essa ideia de a gente não rejeitar aquelas, digamos, imagens ou aqueles desejos e expectativas que não correspondem com o que nós somos, mas que se projetam em nós e ao mesmo tempo assumimos como se fosse quem nós somos. E aí, notoriamente, a gente pode passar a vida inteira tentando corresponder com as expectativas daquilo que não somos.
Então, pessoas podem sofrer com a identidade por conta dessa, digamos, desse descompasso entre o que eu realmente sou, o que os outros querem que eu seja. É isso que faz com que muitos, na adolescência mesmo, bata o pé, né? E diga assim: eu agora não vou ser o que papai e o que mamãe querem que eu seja. Eu vou ser quem eu quero ser. Né? Então, quando o adolescente faz isso, eu agora não vou ser mais o que os outros querem que eu seja, eu vou ser quem eu quero ser, ele só trocou um tirano por outro. Porque o que ele não percebeu é que tanto a primeira alternativa como a segunda alternativa, elas acompanham uma negação da sua própria identidade. Eu preciso me tornar o que os outros querem que eu seja, mas você já é uma coisa. Eu preciso me tornar quem eu quero ser. Você já é. Quem é esse ser que está desejando ser o que não é? Então, já somos alguma coisa. Já somos aquilo que, de alguma forma, processa essa pergunta da identidade. Quando você se pergunta quem eu sou, você já é. Você já é alguém fazendo essa pergunta. A grande questão é se temos consciência disso. E para o ministério pastoral, isso não fica, digamos assim, um pastor não está imune a essas questões da identidade. Às vezes, sobre o pastor se projeta o esposo que em casa não dá, não corresponde com as expectativas da educação dos filhos, etc. Ou se espera do pastor que ele seja de um jeito como o pastor da minha antiga igreja, e você não é esse pastor, então você pode simplesmente aceitar essa demanda de inautenticidade, simplesmente dizer: eu preciso corresponder a essa pessoa, porque por mais que ela espere de mim o que eu não sou, eu preciso que ela, de alguma forma, encontre o seu espaço na igreja, e a gente começa a ceder uma série de situações e que, no meio do caminho, a gente vai olhar no espelho e talvez aquela experiência que o Paul Tripp descreve, né? Eu esqueci agora o nome do livro, mas é a Fiel que publicou Perdido no Meio, que é um livro muito interessante, e aquela sensação que quando você passa o tempo e a cena é maravilhosa, né? O Natal, ele está na casa dele com os filhos, só que ele viu um monte de marmanjo lá: o que esses caras estão entrando na minha casa? Eles não conseguem no primeiro momento reconhecer quem era. Até eles falam: poxa, eles são meus filhos, é que eles cresceram. Então ele se dá conta de que muito tempo se passou, e agora quem ele é? A história toda que ele cria de si mesmo, que ele trabalhou de si mesmo, estava atrelada a uma expectativa com relação à família, estava congelada numa época. A gente é atravessado por inúmeras experiências, inúmeras expectativas. Mas o fato é de que a questão derradeira sobre quem nós realmente somos, ela sempre vai nos atravessar. Ela sempre vai estar na ordem do dia. E o que é mais incrível é você crescer, desenvolver-se e perceber que o que você é está sendo reproduzido em pessoas à sua volta. Por isso que eu quero me dedicar hoje em especial à figura do pastor. Não porque o pastor imita, mas porque ele também provoca nos outros um modelo, paradigma, padrão. Para a gente pensar essa questão, eu queria trabalhar uma teoria da imitação que foi desenvolvida por ele é difícil dizer o que ele é, não é? Porque ele transita em várias áreas do saber. Mas ele é um pensador muito rico na sua abordagem, o nome dele é René Girard. E é dele a teoria da imitação que nos servirá de base para entender o que é a imitação e qual a sua relação com a nossa identidade. E onde está o drama da identidade nesse nosso ato imitativo diário. Não é? Então, para isso, existem duas intuições, eu só quero trabalhar essas duas intuições, duas grandes ideias do René Girard. E com elas eu gostaria de construir essa teoria que ele explica da imitação para que a gente possa fazer as devidas aplicações no final. Então, deixa eu passar aqui. Primeira intuição. Ela acontece em 1961, quando ele escreve esse livro, Mentira Romântica
e verdade romanesca. O que ele faz? Ele percebe que existem duas maneiras de um indivíduo lidar com seus desejos. Duas maneiras. E essas duas maneiras, elas são definidas por um pressuposto. Cada um dos pressupostos, eles seriam excludentes, né? Um seria o pressuposto de que você pode ser quem você quer ser. O pressuposto da autenticidade. O pressuposto de que você não precisa imitar ninguém. O pressuposto de que você pode descobrir quem você realmente é. E o que acompanha esse pressuposto? A implicação de que todos os objetos de desejo, tudo o que você deseja, é fruto do seu próprio coração, da sua própria natureza de ser, da sua própria identidade. Nessa chave está aqui aquilo que o Paul Ricoeur vai chamar, no contexto principalmente contemporâneo, dos mestres da suspeita, né? Marx, Nietzsche e Freud. Os três são os responsáveis, digamos assim, no universo contemporâneo, imprimir nessa consciência contemporânea a ideia da autenticidade. Que não precisamos imitar ninguém, que não há nenhum modelo e que você precisa fazer-se a si mesmo, você precisa construir-se a si mesmo. E a sua relação com as coisas que você deseja são mediadas única e exclusivamente por você. Você é um sujeito autônomo e você deseja as coisas porque você é quem você diz ser o que é. E ponto final. O que o René Girard notou é que isto se trata de uma mentira romântica. A mentira de que você pode se tornar quem você é sem ter modelos. De que você deseja as coisas que você deseja simplesmente por uma questão de personalidade. Simplesmente porque você nasceu com essa natureza. Então, a primeira coisa que o René Girard vai mostrar é o quanto isso está longe da verdade, mas constrói todas as narrativas do universo contemporâneo. Isso explica, por exemplo, muito os movimentos de ideologia de gênero. Quando o sujeito diz, eu não quero ser o que o meu corpo diz que eu sou, eu vou ser quem eu quero ser. E ponto final. É como se o indivíduo ele fosse suficiente para desejar algo e se tornar quem ele quer ser. Ponto final. René Girard notou que esse é o discurso da mentira contemporânea, que é romantizada de uma forma heróica. Né? Seja você quem quer ser, que se explodam as instituições, que se exploda toda e qualquer determinação, seja natural, seja ela convencional como uma lei. Você não é determinado nem pela natureza do seu corpo, nem pela natureza de lei qualquer que seja. Então é preciso que o homem supere-se a si mesmo, se tornando quem ele quer ser, sem nenhuma imposição que venha de fora. Ao contrário disso, aparece René Girard dizendo que de um lado você tem a mentira romântica, mas do outro lado você tem a verdade romanesca. Ele faz um estudo na literatura e descobre que existem autores que ainda acreditam nessa ideia de que o homem pode se tornar quem ele quer ser e que a autenticidade é a coisa mais importante, e que as pessoas simplesmente desejam os objetos que elas tanto desejam por uma questão de identidade. René Girard vai dizer o seguinte, não, a nossa história não tem um padrão de autenticidade, mas um padrão de imitação. E o primeiro exemplo que vem à tona é o exemplo da serpente no Jardim do Éden. O homem não deseja ser Deus porque ele quer. Precisou um terceiro aparecer em cena como o sujeito de imitação, apresentando o objeto e dizendo assim, olha que coisa interessante é ser igual a Deus. Aquele desejo não surge do coração dos nossos pais, não surge meramente porque eles quiseram. É preciso um outro elemento, e esse é o tentador, aquele que vai oferecer o objeto. E esse objeto que vai ser oferecido é aquele objeto que vai ser desejado, não porque o objeto em si é atraente, mas porque existe um terceiro elemento que todas essas dinâmicas da mentira romântica ocultam,
que é o tal do modelo, o tal do mediador. Então, o que René Girard notou? Que todos os nossos desejos, eles não espelham nossa vontade, mas espelham a vontade dos nossos modelos. Desejamos aquilo que as pessoas que admiramos desejam. O que ele tenta mostrar é que os nossos desejos não são autônomos. Ele tenta mostrar que tudo aquilo que a gente deseja porque alguém que nós admiramos possui esses objetos e queremos ter esses objetos. Queremos ter as coisas, estas coisas, porque este que nós admiramos as possui. Então não simplesmente desejamos as coisas. Nós, em primeiro lugar, admiramos alguém. Eu lhe faço uma pergunta só nessa noite. Quais são as coisas que você mais deseja nesse mundo? O que René Girard diria? Por detrás delas existe alguém que você admira. Por detrás de todas as coisas que você mais deseja, existe alguém que você admira. Ele vai construir isso a partir dessa primeira intuição. E ele vai contrapor, portanto, essa dinâmica do homem contemporâneo. Existe um sujeito, existe um objeto, e eu desejo os objetos. Eu tenho autonomia para desejar as coisas. Eu posso querer as coisas que eu desejo e ponto final. Por outro lado, o que o René Girard vai mostrar? Que contra toda essa natureza do desejo, fundamentado numa atitude autônoma, existe o triângulo mimético, o triângulo da imitação. Que triângulo da imitação é esse? É o triângulo que indica que existe um sujeito, existe um objeto, mas a sua relação com o objeto vai sempre depender de um mediador, vai sempre depender de um modelo, vai sempre depender de um padrão, sempre vai ter alguém que você vai admirar e que vai ser, digamos assim, a alavanca para você desejar o que você deseja hoje. Então, se você deseja ser um pastor, é porque você viu pastores. E você deseja o que aqueles pastores desejam. Então, essa a dinâmica que o René Girard vai construir a partir do triângulo mimético. Só que isso tem uma coisa que a gente não pode perder de vista, que é o lado complexo dessa teoria. Essa mediação, ela é de duas maneiras. E aqui eu acho que é o momento mais importante dessa teoria. Se você puder parar de respirar agora, pare de respirar e pense em tudo isso que vai ser dito agora. Porque é o mais importante de tudo que está sendo dito sobre essa primeira intuição, vem agora. Esse modelo que a gente imita, que a gente admira, não precisa viver entre nós hoje. Pode ser, por exemplo, Einstein. Ele é chamado de um mediador externo. Por quê? Ele não vive mais entre nós. E isso é muito importante. Porque quando a gente imita pessoas, a gente precisa tomar um cuidado muito, mas muito grande. Porque a imitação, ela caminha entre a experiência da admiração e a inveja. Então, quando você admira muito uma pessoa, né, você pode acabar pulando da admiração para a inveja. Tá certo? Mas só que ninguém vai acordar assim, hoje de manhã eu acordei com inveja do Einstein. Eu vou preparar uma arapuca para o Einstein. Tá certo? Se Jesus é o seu modelo, você não vai poder acordar hoje, mas eu acordei com uma inveja de Jesus Cristo. Não pode. Existem, portanto, modelos, padrões, em que a inveja é impossível. E se alguém invejar Einstein agora, é complicado, não? Ou seja, existem modelos, existem mediadores, em que você jamais correrá o risco de ter inveja deles. Martin Lloyd Jones, Spurgeon, Agostinho, Calvino. São modelos. Você lê a biografia, você lê a história de Jonathan Edwards, e você diz, nossa, que história maravilhosa, eu quero fazer o que esse cara fez. Você vai desejar as coisas que ele deseja. Você vai querer ter as coisas que ele teve. Você vai querer provar das coisas que ele provou. Mas você nunca vai correr o risco de desenvolver uma inveja dele. E isso é maravilhoso.
Isso significa que todas as nossas imitações, baseadas em mediadores externos, elas podem ser realizadas da maneira mais tranquila possível, porque jamais poderemos desenvolver a questão da inveja. O problema vem quando a gente reflete sobre o mediador interno. O problema está no interno. Por que o problema está no interno? Porque o mediador interno está próximo de você. Ele precisa estar próximo de você de uma forma que você possa matá-lo, está entendendo? Porque se ele também estiver vivo, mas você não puder jamais ter contato com ele, ele continua sendo externo para você. Você pode admirar um grande pensador, um grande teólogo, sei lá, uma figura importante para você, mas ela vive numa situação tão longe de você, tão longe da sua realidade, que você nunca vai poder encontrar com essa pessoa e por isso você nunca também vai nutrir uma inveja dela. Porque a inveja, ela só é experimentada quando as relações são próximas. Porque quando as relações são próximas, a inveja, ela destrói a imitação. E aí, por isso que a gente não deve ter medo da imitação, mas da inveja. Então imagine o seguinte. Ali, acabou a figura ali, mas vai aparecer, vocês devem já ter visto, que é a figura do Sméagol. O Sméagol, ele olha para o anel do Frodo. O objeto que o Frodo tem é o objeto que ele quer. Só que ele não consegue imitar o Frodo. Ele só consegue invejar o Frodo. E por que ele só consegue invejar o Frodo? Porque ele não quer imitar o objeto do Frodo, ele quer o objeto do Frodo. Uma coisa é um jovenzinho da sua igreja, e isso vai fazer tanto sentido, principalmente para você que está treinando sucessores na sua igreja. Imagina um jovenzinho chegando lá, ser pastor junto com você, e você está dizendo, não, você vai, é para você que eu vou passar, todo o trabalho que eu estou fazendo aqui, você é a figura jovem aqui da igreja. Então ele está perto, não está perto? Está perto. E ele também te admira. Ele só se aproxima de você porque ele também te admira. Então ele olha para sua esposa e diz assim, eu quero ter uma esposa como a dele. Então ele vai procurar esposas que sejam parecidas, uma mulher que seja parecida. Mas se ele cruzar a linha da admiração para a inveja, ele não vai querer uma menina parecida com a esposa do pastor ou com a sua esposa, vai querer a sua esposa. Está entendendo? Em outras palavras, você está treinando lá o seu mancebo, tá certo? E você acha o seguinte, nossa, ele é uma pessoa que te admira, tal, legal, muito bom. Por que você tem que tomar cuidado? Porque de repente ele pode, eu queria tanto uma igreja como a sua. Enquanto ele quer uma igreja como a sua, ok, maravilha! Isso é imitação, isso é admiração, muito bom. Mas no momento que ele disse, não, eu quero a sua igreja, eu quero a sua sala, eu quero a sua biblioteca, eu quero a sua geladeira, aí você já sabe que não é imitação, não é mais admiração, aí é inveja. Meus irmãos, eu estou dizendo algo que não acontece. Com você, não com alguém que quer tomar o seu lugar, com você, que admira uma pessoa e de repente é tentado a invejar a pessoa que você admira, só para estar perto de você. Então, essa teoria do Girard é importante, porque o que ela quer tratar? Ela quer tratar um fenômeno humano que acompanha toda a imitação, que é o fenômeno da violência, a escalada da violência. Imagine você que, suponhamos o seguinte quadro, uma parábola agora. O sujeito olha lá para o patrão e diz assim, caramba, eu gosto desse cara é incrível, ele tem uma cabeça incrível e admira. Dali a pouco ele está tão perto do patrão que eu falo assim, puxa vida, mas eu acho que eu queria o lugar dele. Tá certo? Aí ele faz toda a tramóia, toma a mulher do cara, o cara descobre. Você acha que o cara vai ficar bonzinho? Ele é o patrão, ele vai devolver. E aí você começa a luta, de um com o outro. Então, esse sujeito aqui vai entrar numa batalha com este sujeito aqui. Só que preste atenção, o que aconteceu? Este sujeito aqui está de olho nesse objeto. Suponhamos, a esposa do patrão. Do patrão. Só que o patrão descobriu
que você está de olho não no objeto semelhante, mas no objeto dele. O que ele vai fazer? O que o patrão vai fazer? Vai proteger a esposa dele? É a cilada da violência, está nisso. Ele não vai proteger o objeto dele. O que ele vai fazer? Ele vai atacar o sujeito. Aí pronto, começou a violência. A Bíblia nos ensina um momento de sabedoria ímpar nessa tríade do julgamento da violência, quando duas mulheres se apresentam diante de Salomão. Uma sufoca o filho e inveja agora o filho da outra. Então você tem um objeto e você tem um mediador. A outra mulher está lá com o objeto, tá certo? Que é o filho dela, filho legítimo. Só que ela perdeu o filho e agora o que ela quer? O filho da outra. E aí começa toda a discussão. Vocês lembram disso? Qual é a solução que Salomão dá? Destruir o objeto. A outra, que já está sob a inveja, o que acontece com ela? Ela não enxerga o objeto. Ela não está mais olhando para o filho, não está mais olhando para a criança. Ela quer que a outra se dê mal. Só que a mãe genuína não entra. Ela quebra a escalada da violência. E a única maneira de quebrar a escalada da violência é não perder de vista o objeto. Você nunca parou para imaginar que as grandes divisões na igreja, a igreja é a última coisa, é a primeira coisa que desaparece? E a única coisa que aparece são as duas pessoas que estão lutando. E aí pronto, acabou o objeto some. Ninguém mais se preocupa com o objeto do desejo. Agora começou a briga de um contra o outro. O problema dessas brigas de um contra o outro é que elas acontecem como o René Girard vai mostrar. Elas acontecem muitas vezes como o drama shakespeariano. Por exemplo, ele vai pegar aquela obra lá do Júlio César e vai mostrar, lembra onde tem aquela famosa frase, até tu, Brutus? Porque o Senado todo está invejando o Júlio César, todo mundo quer o lugar do Júlio César, só que um começa, Júlio César não vale nada, e o outro, Júlio César não vale, todo mundo ali a pouco aponta para violentar quem? Júlio César. O último a dar facada em Júlio César, quem é? O parceiro dele. O cara que está mais próximo dele. Agora, por que ele foi contagiado por aquela violência? Isso tem a ver com a segunda intuição. Essa segunda intuição é chamada por Girard de mecanismo do bode expiatório. Ou seja, quando pessoas estão em conflito, elas precisam encontrar no sacrifício de algo ou de alguém o apaziguamento. Inclusive, o Girard ele vai usar esse exemplo para mostrar como uma civilização, um povo que está em conflito, para que ele não entre em colapso numa luta de todos contra todos, ele vai acabar escolhendo um bode expiatório. Quer exemplo mais nítido do que este? Então, o que Girard faz? Ele... Não apareceu na imagem, né? Mas vai aparecer. Pronto. Quer exemplo mais nítido do que este? Uma civilização que está ali em colapso e para apaziguar, o que faz? Tem que ter um culpado para toda a nossa desgraça. O que René Girard notou é que todos os nossos mecanismos de violência para dizer toda a nossa insatisfação porque a gente não tem o objeto que a gente tanto deseja, não é? O que dispara essa violência toda e vai apaziguar é a escolha de alguém que tem que pagar o preço por todas as nossas insatisfações. E é essa pessoa que vai pagar o preço pelas insatisfações que vai zerar tudo, que vai deixar tudo de forma zerada. E aí vai possibilitar um novo tempo. Isso não significa que o bode expiatório seja boa gente. Não, pode ser uma pessoa perversa, pode ser uma pessoa má. Todo mundo foi lá e disse, não, essa pessoa é a razão do porquê essa igreja está dando errado. Vamos expulsar essa pessoa daqui, porque senão não vai ter paz. Ok. O problema não é esse. O problema é que essa violência que Girard vai notar que acontece comunitariamente, ela é a que apazigua as insatisfações, mas ao mesmo tempo revela algo que só o Evangelho revelou e nenhuma outra religião revelou. E aqui o René Girard diz, concluindo o raciocínio dele com a segunda intuição, dizendo o seguinte, que Jesus é o único modelo do bode expiatório que, ao ser apontado por todos como culpado,
ao morrer, revela a culpa de todos. Revela a nossa culpa. Revela a nossa responsabilidade. Então, todo esse processo que o Gerard vai mostrar, e que começa sempre com duas pessoas que estão brigando, e depois vai escalando a violência e torna um grupo inteiro em guerra, em polvorosa, uma família em polvorosa, pais, filhos, esposas, todos entrando numa violência repetida entre eles. E em algum momento, mesmo numa família, vai se escolher um motivo, vai se escolher uma razão, a ovelha negra da família, vai se escolher o ponto, aquele que realmente é a razão de tudo isso. Se não é da família, é uma outra pessoa, é quem está do lado. Sempre vai ter alguém que vai captar a violência, não é? Por conta da insatisfação de todos. Bom, por que isso é importante para a gente? No que isso revela de tão importante para a nossa reflexão hoje? Primeiro, toda a nossa admiração por alguém é uma oportunidade de desejar algo. Porque este alguém que a gente admira faz um objeto que a gente não prestou atenção até hoje, brilhe diante da gente e diga, puxa, isso aqui é muito legal. A grande pergunta que você deve estar se fazendo agora, e eu penso que você deva fazer essa pergunta, se você não fez, eu vou te dar essa pergunta, é, Jonas, o que tudo isso tem a ver com o drama da minha identidade? Tem muito a ver. Tem a ver com 3 perguntas que eu quero deixar aqui hoje. A primeira delas. Quais são os teus modelos? Quais são eles? A gente pergunta, por que quais são os teus modelos? Por uma razão muito simples. Porque a gente não deseja as coisas que a gente deseja hoje sem que a gente não tenha na memória as pessoas que nos influenciaram. Então, por que a gente faz essa pergunta, né? Quais são os meus modelos hoje? Porque são esses modelos que forjaram a sua maneira de ser, a sua identidade. Por que é importante pensar nisso? Porque se você admirou durante muitos anos um pastor que só pensava em grana, isso explica por que você só quer grana. Isso explica. Por que você associa determinadas experiências da sua vida com coisas que você julga serem tão importantes que sem ela você não vai conseguir ser feliz. Então, a grande pergunta pelos modelos não é para saber a sua referência teológica. Ah, meu grande modelo é Calvino. Ah, meu grande modelo é Agostinho. Não é uma questão de referência. Eu não quero saber a sua teologia. A grande pergunta é quem é você? E quem é você não se traduz no que você fala. Você pode dizer para o seu filho 30 mil vezes, filho, eu sou assim, 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 assado. Mas é o teu desejo que revela quem você é. São as coisas que você deseja que vão revelar a identidade para o teu filho. Teu filho não vai ouvir o seu discurso. Tua filha não vai ouvir o que você está dizendo. Você vai dizer para o seu filho, para a sua filha, olha, filho, não joga papel no chão porque isso é falta de educação. Tá certo? O primeiro passo que você der é jogar o papel no chão, ele vai lá, papai, você acabou de dizer que não era para jogar. Ele não está prestando atenção no que você disse. Ele está preocupado com a sua coerência, com a sua vida, com o seu exemplo. Ele está te olhando, a primeira coisa, ele está te olhando como modelo. E pra gente, é muito fácil ser padrão para os fiéis. É muito fácil começar a nossa teoria do desejo na igreja, forjando o drama da nossa identidade no que nós gostaríamos que as pessoas enxergassem. O Facebook ajuda isso, o Instagram ajuda isso, a nova maneira como a gente faz as nossas performances no domingo ajudam isso. Mas em casa é outra história. Em casa não é a sua pregação, em casa não é o que você diz, em casa é a reverberação de tudo que você prega e ensina na sua própria vida, expressa nos seus desejos. Em outras palavras, o que você deseja é o que você é. Jonas, isso é muito forte. Isso é muito forte. Salmo 115
diz que este é o princípio da idolatria. Eles têm olhos, mas não veem, têm bocas, mas não ouvem, têm ouvidos, têm boca, mas não fala, têm ouvido, mas não ouve. Tornem-se iguais a eles, todos aqueles que o adoram. O desejo por algo que faz com que a gente faça deste algo a coisa mais importante da nossa vida, se traduz na nossa identidade, nos tornamos aquilo que desejamos. E a sabedoria da compreensão disso é que revela pra gente o foco de onde a gente pode puxar esse fio de novelo para saber quem nós somos. Então, às vezes a gente fica aquele, não, eu quero saber quem eu sou, vou olhar no espelho, vou fazer análise. Basta você responder em primeiro lugar essa pergunta. Quais são os seus modelos? E aí você faz a pergunta, por que eu escolhi eles? Por que eles me chamaram a atenção? Eles não chamaram a atenção porque você sondou, eu sondo o coração dos meus modelos. Eu sei o que se passa na mente deles. Não. Você só admira eles porque eles te fizeram enxergar algo que eles consideram maravilhoso e que eles entendem como sendo a coisa mais importante da sua vida. E por isso você os admira. E você quer a mesma coisa que eles querem. Por isso, responder a pergunta quais são os teus modelos é responder a pergunta sobre quem você é. Começar a responder a pergunta sobre quem você é. Segundo, para quem você tem sido modelo? Eu poderia perguntar para você assim, né? Como eu acabei de perguntar, quais são os seus modelos? Mas a pergunta mais importante hoje é esta. Para quem você tem sido modelo? Não me canso de receber mensagem, de ver gente falando, Jonas, se tivesse uma igreja reformada aqui perto. Mas por que você está querendo uma igreja reformada? Porque eu queria frequentar uma igreja assim. Ué, por que você não faz essa igreja? Eu preciso seguir alguém. Não, mas por que você não se torna esse exemplo? Por que você não aposta nisso? Onde está a nossa dificuldade hoje? A nossa dificuldade hoje é que ninguém mais quer ser exemplo para ninguém. Ninguém mais quer servir de exemplo para ninguém. Ninguém mais quer pagar o preço de ser o padrão para ninguém. Porque é o preço da consistência. É o preço também de abrir mão. É o preço também da renúncia. E então, por esses motivos, e talvez não sejam os motivos mais dignos, muitos simplesmente deixam do desafio de ser exemplo para os fiéis e se escondem exatamente nos modelos. Simplesmente nos modelos. A pergunta mais importante que a igreja precisa hoje de uma resposta urgente não é se a gente está disposto a seguir alguns exemplos, mas se a gente está disposto a ser exemplo. Se a gente está disposto a ser exemplo para o nosso filho. Se a gente está disposto a ser exemplo para a nossa esposa. Se a gente está disposto a ser exemplo para os membros da nossa igreja. Se a gente está disposto a pagar o preço de ser o exemplo. Essa crise da liderança nas igrejas hoje é o reflexo da crise ocidental da liderança. A crise dos modelos, a crise dos exemplos e do exemplo ético, do exemplo moral. É fruto da nossa incapacidade de aceitar o desafio que vem decorrente de toda a renúncia que é necessária de ser exemplo. Terceira e última pergunta. E ela é bem importante. Porque se você hoje diz assim, Jonas, eu sempre quis seguir alguém, eu sempre quis ser pastoreado por alguém. Você está dizendo que talvez seja a hora de eu servir de exemplo para alguém. Qual é o meu primeiro passo? Como eu posso ser exemplo para os fiéis? Eu entendo que o ponto de partida está aqui, na resposta a essa pergunta. O que você mais deseja nessa vida? Se você desejar grana, você vai reproduzir em todos aqueles que você tem atraído a você, que tem admirado a você, você vai fazê-los desejar grana. Se você é faminto por poder, todos aqueles que se aproximaram de você para te imitar vão ao mesmo tempo desejar poder. Se você desejar Jesus Cristo e amar sua igreja, as pessoas que te admirarem
vão amar Jesus Cristo e vão amar a igreja. O problema, mais uma vez, da nossa identidade está já dado lá desde o Éden. É o nosso coração, é o nosso desejo. Qual é a coisa mais importante da tua vida? É isso que seu filho vai querer. Se você trabalha 24 horas no dia e quando chega domingo você está cansado, seu filho vai saber para onde o teu coração está indo. E ele não vai precisar você falar nada para ele, não vai precisar você falar para ele, não vai precisar você dizer para ele. Ele vai ver e ele vai querer ser o que você é. Tem alguns textos que eu gostaria de ler com vocês. Será que a Bíblia fala sobre isso? 1 Coríntios 4,16. Portanto, rogo-vos que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5:1. Filipenses 3,17. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. 1 Tessalonicenses 1,6. E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Hebreus 6,12. Para que não vos torneis indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. O ministério pastoral depende da imitação, tanto quanto a igreja depende do discipulado. Se eu dissesse para você que a palavra discipulado ela é recente na história da igreja, e que durante a Idade Média, principalmente a Idade Média, o que se chamava de discipulado era imitácio, era imitação. E se eu dissesse para você que desde os primórdios, desde os movimentos que começam ali na história da igreja antiga, envolvendo, por exemplo, figuras importantes como Agostinho, a imitação já está presente. A ideia de que cada tutor deve ser modelo para todos aqueles que estão sendo discipulados. Modelos em termos de imitação, de imitar o método, de imitar o jeito de ser. A grande pergunta que a gente se faz hoje é: como a gente pode imprimir novamente no corpo da igreja o amor pelo discipulado se não temos modelo? Então a gente tem a crise do modelo. E essa crise do modelo se responde de uma só maneira: quando a gente recorre ao exemplo apostólico. Por isso, apóstolo e pastor precisam ser coisas muito, absolutamente distintas. O pastor nada mais faz do que imitar o apóstolo e reproduzir a pregação apostólica ao longo de toda a história da igreja. A missão do pastor não é inventar uma nova verdade, ou inventar uma nova ideia, ou inventar uma nova doutrina. É repetir a pregação apostólica. É imitar os atos dos apóstolos. É imitar a pregação apostólica. É imitar o modelo apostólico. É imitar aquilo que os apóstolos ensinaram. Por isso, quando Paulo diz, sede meus imitadores, Paulo está dizendo o padrão para toda a igreja é o padrão apostólico. É o padrão de como os apóstolos concebiam Jesus, como eles enxergavam Jesus. Não é, portanto, o seu ponto de vista da igreja, não é o seu ponto de vista sobre Jesus, mas é o ponto de vista apostólico sobre Jesus, o ponto de vista apostólico sobre as Escrituras, o ponto de vista apostólico sobre a realidade da vida que vivemos. Então o pastor, ele reproduz a vida dos apóstolos. E a pergunta que eu lhes faço é a seguinte: o que era mais importante para Paulo? O que fez Paulo dar toda a sua vida? E se eu dissesse a você, pastor, que no final do ministério
Eu fico imaginando a cena, né? Imagina se ocorreu exatamente como boa parte dos historiadores acreditam, né? Que Paulo foi decapitado. Imagina ele lá com a cabeça no tronco, esperando a decapitação, lembrando de Romanos 13. Toda a autoridade. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente sabe é que essa discussão sobre o poder do Estado sobre Paulo não é a discussão que preocupa Paulo no final da vida. Paulo poderia, no final da vida, estar preocupado exatamente com isso. Puxa, eu disse para os cristãos que eles tinham que se submeter, e olha só. Mas essa não é a discussão de Paulo no final da vida. A discussão de Paulo na vida dele é que a Ásia o abandonou, ele está preso, e o discípulo dele, que é Timóteo, não está conseguindo continuar a imitação. Tem aparecido outros, com discursos muito mais interessantes, e com discursos mais condescendentes, e já chegou no ouvido de Paulo que Timóteo estava se dobrando, como se Timóteo agora tivesse vergonha de Paulo, por uma questão muito simples. Quando se faz um discípulo, se faz uma miniatura de si mesmo. É como aquela história, né? Que se repete em Timóteo, mas que o próprio Pedro viveu. Pedro dizendo, não, Senhor, hoje, se precisar da vida, eu vou dar. Não, Jesus, você vai me negar 3 vezes, virou a esquina ali, o cara, olha, o seu jeito de falar te denuncia. Ah, eu vi você com Jesus. Não tem como, está presa a identidade, Pedro. Pedro já não pode dizer, sou eu, autêntico Pedro. É Pedro e Jesus, não tem mais como separar um do outro. Pedro quis separar, mas não dá mais. Uma vez que a gente tem a nossa vida unida a Jesus, a gente carrega a nossa identidade junto a dele. Então Timóteo carregou a sua identidade junto a Paulo. Então, quando olhavam para Timóteo, diziam, olha o Paulinho aí, ó. Então, como é que Timóteo vai pregar para uma igreja que odeia Paulo? Para que ela goste dele, ele vai ter que se parecer com qualquer coisa, menos com Paulo. Mas o problema é que ele imitou tanto Paulo. E quando ele abre a boca, a pessoa está ouvindo Paulo. E ele está sendo perseguido por isso. Então, parece que chegou no ouvido de Paulo que Timóteo havia fraquejado. Então, a gente pode até imaginar a desculpa de Timóteo, né? Como a desculpa daquele profeta, né? Ah, todo mundo me abandonou. Eu estou sozinho aqui. Aí Paulo lá em 2 Timóteo diz para ele, né? Onesíforo, lembra dele? Ele veio me ver, não tem vergonha de mim não. Como que dizendo a Timóteo, você não tem motivo para achar que o seu sofrimento é doloroso. Onesíforo está passando pela mesma coisa e não se acovardou. Onesíforo está passando pelas mesmas pressões que você tem passado, mas ele não se prestou a esse serviço. Então o grande desafio de Timóteo é o desafio de perpetuar o seu grande modelo, que é Paulo. E para perpetuar o modelo de Paulo, Timóteo precisava aprender a pregar fora de tempo. A pregar quando os homens não se parecem mais com Paulo. Quando a Ásia não tem mais a cara de Paulo. Quando a igreja não tem mais a cara de Jesus. Então a igreja hoje precisa de pastores com a cara de Jesus, com o jeito de Jesus. E ele é o seu melhor modelo. Dele você não vai ter inveja. Você não vai poder preparar uma arapuca para Jesus. Você não vai poder, hoje eu vou roubar o rebanho dele. Você não vai poder falar mal de Jesus pelas costas. Você não vai poder fazer birrinha para Jesus e provocar a ira de Jesus. Não faço. Ele é o modelo perfeito que o pastor precisa para poder desejar aquilo que realmente importa. O problema é que para você imitar Jesus, Deus não fez com que Jesus ficasse na sua frente o dia todo. Ele fez discípulos. Para que através de um discípulo você conhecesse Jesus. Para que através de um discípulo que reproduz a imitação de Cristo,
ao imitá-lo, você não ficaria igual a ele, mas você ficaria igual a Jesus. E é disso que a gente está falando hoje. De fazer um filho nosso se parecer com Jesus. Vai dar trabalho. Porque vai chegar na escola e a professora vai dizer assim: seu filho é tão bobinho, eu tenho medo do que os outros podem fazer com ele. Você precisa ensinar seu filho a se defender. Você precisa ensinar seu filho a ter artimanhas no mundo que você vive hoje. Vai ter preço. Vai ter preço. Mas esse preço, eu acho que é o preço que Cristo espera de todo aquele que quer obedecer à ordem última e derradeira de Jesus, quando ele disse: fazer discípulos. Fazer um discípulo é, em primeiro lugar, desejar ser como Jesus foi. E desejar ser como Jesus foi é muito curioso, porque ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Então, isso Paulo vai dizer: tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. É a atitude da humilhação, é a atitude da renúncia, é a atitude que tanto a gente espera dos pastores e dos homens das nossas igrejas hoje. A atitude que possa realmente dizer: a minha igreja tem homens de coragem. Não porque ele fica falando grosso, não porque ele tem um jeitão, né, um jeitão machista, daquele jeito. Não esse imaginário que a gente vê aí. Mas o homem como Cristo. O homem como Cristo. Ele é o nosso modelo. Minha oração é que Deus possa me ajudar, te ajudar pela graça infinita de Deus, a não perdermos os nossos olhos em Jesus, para que Ele seja o nosso modelo.